Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um prazer estar aqui na Cabine Podcast, o 7º episódio, nos estúdios Decola, no centro do Rio, na Lapa, Decola com 2 L's, _oficial. Você procura, você acha no Instagram. Desde já te pedindo, né? Vamos nos inscrever aqui. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like aqui na live. Vamos que vamos, bombando com Na Cabine cada vez mais para cima. E hoje o nosso convidado foi um grande lateral esquerdo, jogou muito tempo no Vasco, passou pelo Fluminense, Portuguesa, outros clubes também. Eu tô falando do Cássio. Prazer enorme estar contigo, Cássio. Bem-vindo aqui ao Na Cabine Podcast. Prazer, André. Prazer estar aqui com vocês, participando desse programa aí. Pô, a minha primeira memória de futebol, assim, no estádio, assim, eu fui antes num jogo Vasco e Nacional de Medellín, foi 0-0. O primeiro gol que eu me lembro no Maracanã é teu num jogo com a América, cara. Um gol, uma bomba, assim, a minha memória de garoto, assim. Foi uma pancada aquele jogo, né? Foi um jogo contra o América, nós ganhamos o jogo de 1-0. Tive a felicidade de fazer o gol da vitória do Vasco. Foi um tiro pro gol, me lembro perfeitamente. Mas me conta, Cássio, o que você anda fazendo? Eu sei que você é treinador, como é que tá a tua vida pra galera que te acompanhou jogando? Hoje eu tô trabalhando como treinador de futebol profissional, né? Eu estava agora recentemente no Vitória do Espírito Santo. E aí, como é que tem sido essa carreira até agora? Graças a Deus tem ido bem, né? Claro que a carreira de treinador profissional ela tem seus altos e baixos, né? Mas, graças a Deus, a coisa tem acontecido. Hoje em dia que você ser treinador é muito diferente de quando você joga, né? Pô, imagino. Que o treinador tem... Quando começa o jogo, na verdade, você perde todo o controle, né? E você fica na dependência da sua equipe. Então, e quando você joga, você depende de você mesmo. Você tá ali, você consegue fazer as ações. Agora, quando você tá lá de fora, você não consegue controlar nada. É verdade. E tem aquela história também, né? Quando você é jogador, um elenco tem 30 jogadores. É difícil o funil para você ser jogador. Mas para ser treinador é pior ainda, né? Porque é um por clube. Rapaz, é verdade. Hoje, o mercado de treinadores hoje ele é extenso, né? A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E você começou na base do Vasco como treinador, né? Na verdade, eu comecei no Arte Sul. No Arte Sul. No Mirim. Aí depois tive um convite do Rivelino para trabalhar no CFZ, no Clube do Zico. E do CFZ eu cheguei no Vasco. Rivelino, que é o filho do falecido Valdir Espinosa. Grande Valdir Espinosa, um grande amigo aí. Trabalhei com ele um tempo na Rádio Globo. Foi meu treinador. Além de ser um ótimo treinador, era uma ótima pessoa também. Um cara fantástico. Mas vamos começar pelo princípio, Cássio. Como é que foi a tua chegada ao Vasco na base? De onde você vem? Conta a história da tua chegada à base do Vasco. Então, eu morava na Zona Oeste, né, em Santa Cruz. Comecei numa escolinha chamada Craque do Futuro, em Bangu, da onde eu tive o convite para que eu fosse fazer um teste no Vasco. Isso aí em 83 para 84. Acho que 84. No primeiro momento eu fiquei muito assustado, né? Porque não tinha ideia do que era o Vasco, né? Assim, sabia, né, da grandeza do Vasco. E um garoto que jogava pelado. E quando eu cheguei em São Januário, que eu vi o tamanho do estádio, aquilo me impressionou bastante. E no primeiro momento eu fiquei bem assustado. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer o teste, passei. Na época, quem foi o treinador que fez a minha avaliação foi o professor Nilson Gonçalves. Isso aí em 84. Aí eu comecei nas categorias de base infantil, se eu não me engano, sub-15. Já com grandes jogadores, Leonardo, Bismarck, Carlos Germano. Todo mundo junto contigo? Todo mundo. Cara, que galera boa, né? Rapaz, e tinha muita gente boa que não conseguiu conseguiu chegar? Tinha o Guto era um japonês, um canhoto que batia na bola, tinha o Henrique, tinha o Sérgio, o Marcos, Tiba. Tiba chegou a jogar. Marco Aurélio Ayup, França. Ayup. Luciano, Zoca, o Evandro, que era mais conhecido como Chaveirinho. Jogou no Vasco, Evandro Chaveirinho? Não, ele jogou no Flamengo, na Portuguesa. Ele foi da base do Vasco? Foi da base do Vasco. Jogou o Rogério, o zagueiro, jogava lá com a gente. Luiz Antônio. É? Caramba, que galera, hein? A galera boa. Era muito difícil realmente jogar no Vasco nessa época. A base era fortíssima, né? Muito forte. Era muita gente boa. E no profissional, então, nem se fala, né, Cássio? O Vasco brigava por todos os títulos naquela época, né? O Vasco sempre teve um plantel muito forte, né? O Vasco sempre conseguiu conciliar as categorias de base com atletas de nível de seleção.
Era difícil. Eu lembro que, na época, nós tínhamos um rapaz chamado Zoca. Ele era meio atacante. Ele era da mesma função, ele fazia a função do Willian, do Bismarck. E ele era 70, o Willian 68, Bismarck 69, e tinha o Giovani no profissional. Como é que esse menino chega no profissional? Como é que joga? Como é que joga? Ele não conseguiu chegar. E engraçado que o Giovani, na época dele de seleção, foi bola de ouro. O Willian também foi bola de ouro, o Bismarck bola de prata e o Zoca também bola de ouro. E desses 4, o Zoca foi o único que não teve espaço para chegar no profissional do Vasco. Caramba, cara. E não conseguiu jogar em outros clubes também? Ele teve no Gama, teve no... Depois ele foi pro Mojimirim, mas lá como na época era o seu Wilson Barros, né? Na época tinha a questão do passe, ele discutiu, brigou com o seu Wilson Barros e o cara prendeu o passe dele e ele resolveu aposentar, parar de jogar futebol. Cara, era uma briga muito grande, né? E a base do Vasco estava em todas as convocações para a seleção brasileira, né? Sim. Sempre tinha 3, 4, né? Você mesmo foi algumas vezes, né? Na base, o Zoca, eu, o Luciano, o Germano, o Júnior, centroavante. Júnior. O Vasco sempre botou muito atleta todo mundo. E você chegou a jogar o Mundial Sub-20, não jogou? Joguei o Sul-Americano, joguei o Mundial. E como é que foi essa experiência, camisa da seleção na base? Pô, assim, foi uma coisa... Porque se o Vasco era um outro mundo para você, imagino que a seleção, então... A seleção era coisa, tanto a nível profissional quanto na base, é o ápice, né? Então, assim, chegar à seleção na base, para mim, foi muito importante e engraçado. Na época de base do Vasco, o Vasco tinha o Leonardo, era reserva do Vasco. Era o Sérgio, o Leonardo era o terceiro. Em 88, o Leonardo se transfere para o Flamengo, tem todo aquele processo de... E quando nós chegamos no Sul-Americano, nós dois fomos convocados, eu e o Leonardo. Eu joguei de lateral direito, pô. De lateral direito? De lateral direito. Meio tortinho, né? Mas eu tinha que jogar. Era a chance que veio, né? O importante era né? jogar, é verdade. Caramba. Eu jogava na direita e o Léo na esquerda. O Leonardo jogava muito, né? Muita bola. Um cracaço também. E jogar na direita na seleção brasileira te propiciou também bastante coisa, né? Sim, você amadurece bastante, né? A seleção te traz essa maturidade para você chegar num profissional mais preparado, né? E foi uma seleção que chegou à fase final, acho que bateu nós terceiro, fomos campeões né? sul-americanos, né? E depois no Mundial nós ficamos em terceiro. Num jogo nós perdemos para Portugal a semifinal, se não me engano, num gol contra do Leonardo. Cara, que bacana, né? Jogar com a seleção brasileira na base é para poucos, né? Mas muita gente joga na base e não joga no profissional. E você teve a oportunidade de jogar nas duas categorias, né? Eu tive essa felicidade, né? De jogar na seleção e depois conseguir no clube também chegar ao profissional, né? Não só eu, na época a seleção tinha do Vasco tinha eu, o Carlos Germano, o França, o Bismarck e o Sony antes. Nós tínhamos 5. Nossa. 5 na seleção. E o Sony no Vasco jogou pouco até. Não era nem Sony, era Anderson só. Era o Anderson. Aí foi jogar na Europa, explodiu, virou Sony Anderson. Futebol, né? Futebol é uma coisa fantástica. E na seleção principal, se eu não estiver enganado, eu tenho uma memória também lá de 90, o Brasil sai da Copa, muda o treinador, entra o Falcão. É com o Falcão que você é convocado, né? Isso aí, com o Falcão. Fui convocado algumas vezes. E você joga aquele amistoso lá dos 50 anos do Pelé? Exato. É esse que você joga? Joguei depois contra a seleção do País de Gales. Depois eu tive uma convocação para a Copa América, se não me engano, só que na briga com o Dr. Eurico com o Ricardo Teixeira ele não me liberou. Não te liberou? Não. E é uma coisa, então, que eu imagino que deva te magoar um pouco, não? Naquele momento, sim, né? Foi um momento para mim muito, muito triste, né? Porque uma oportunidade de você disputar uma Copa América e você, por uma briga, né, por de vaidade de dois diretores, você acaba perdendo a oportunidade da nossa vida, né? Já que a gente entrou nesse assunto, me conta então como é que foi conviver com o Pelé, pelo menos um pouquinho, né? Rapaz, eu tive o prazer de estar com o Pelé 2 vezes, né? Uma no Mundial, que ele teve lá no Mundial, teve lá com a gente no nosso hotel, e depois no jogo de 50 anos. É um cara, assim, muito simples, né? Dava atenção a todos, parecia uma pessoa bem, bem humilde, né? Para o tamanho do Pelé, né? Ele atendia muito bem a todos, assim, sem nenhum tipo de vaidade, sabe? Passou o dia inteiro com a gente na seleção, na Sub-20, no Mundial, atendeu a todos nós com foto, muita paciência, sem contar o aglomerado em volta, né? E ele atendia a todos, assim, com muita simplicidade.
E esse jogo com ele, né? Teve a oportunidade de participar com ele no campo? Sim, tive que participar um pouco, eu entrei no segundo tempo, né? Joguei um pouquinho, mas deu para... Deu para dar algum passe pro Pelé? Não deu para dar um passe não, mas deu para ver ele de perto as ações. Pô, dividiu o campo com o Pelé, né? Essa história Rapaz, você pode contar, né? Com certeza. E foi um jogo memorável, né? Era a seleção do mundo, não era? Seleção do resto do mundo, exato. Na época, a Itália estava em foco no futebol, né? Então o jogo foi lá, né? Foi Gullit, Van Basten. A seleção de jogadores também extraordinária. E a seleção brasileira passando por um momento de mudança, né? Trocando reformulação, né? Exato. O Falcão, acho que, se não me engano, o camisa 10 da seleção naquele jogo, quando o Pelé sai, era o Neto, né? Que acho que até faz um gol de falta. Isso. Faz um gol de falta o Neto no... Não sei se era o Palhuco. O Neto tava um Cafu, realmente é a seleção quando começou a reformulação, né? César Sampaio, acho que o Bismarck também estava, o próprio Leonardo. Sim. Foi quando começou a reformulação da pós-Copa. E era uma nata. Você tem hoje ideia de por que você não continuou na seleção naquele momento, além dessa desconvocação aí por conta da briga do Eurico? Depois eu tive uma lesão de pubis, né? Passei por uma cirurgia e nesse período o Roberto Carlos surgiu e um fenômeno, né? Um jogador de outro planeta, né? Fenômeno. Então, assim, o futebol, as oportunidades ela vem, a gente não aproveita e o futebol brasileiro todo ano está surgindo atleta, né? E o Roberto Carlos apareceu de uma maneira, assim, meteórica, né? No União São João, né? Exatamente. Aí vai pro Palmeiras. Do Palmeiras já vai logo pro Real Madrid, que é a grande potência do planeta, né? Ô, Cássio, você surge num momento em que o Vasco tem o Mazinho, né? No profissional. Eu costumo dizer que você está entre os 4, 5 melhores laterais esquerdos da história do Vasco, assim, pelo menos da década de 70 para cá, porque antes de você tinha o Mazinho, depois de você vem o Felipe, ainda tem o Ramon, que foi campeão da Copa do Brasil também em 2011, jogando de lateral, que também jogou bem. E acho que, em termos de lateral esquerdo, o Vasco para muito por aí. São vocês. Não tem muita história de outros, vários momentos lateral improvisado, ou jogador que acabou não se firmando. Como é que é para você estar na história do clube e assim, ter vivido tanta coisa boa? Eu costumo falar assim que o Felipe não é lateral, né? O Felipe ele sempre foi meia, né? Pela qualidade, a habilidade que ele tem, era um desperdício ele ficar preso do lado do campo, né? Mas para mim é um prazer imenso, assim, é uma coisa que me dá muito orgulho. Primeiro de ter vestido a camisa do Vasco. O Vasco, para mim, ele representa muito, não só como atleta, mas também como homem. O Vasco, eu cheguei no Vasco com 13 anos e saí com 27. Então, assim, eu vivi grande parte da minha vida dentro de São Januário. Então, assim, dentro da minha formação como atleta, como homem, o Vasco vai fazer parte sempre. E você participar de um clube da grandeza do Vasco, né? Eu tive o prazer de ser campeão vestindo essa camisa, então assim, é uma coisa que para mim vai ficar marcado pro resto da minha vida. E não foi campeão só uma vez, né? Foi campeão algumas, né? Fui tricampeão carioca, 92, 93, 94, campeão brasileiro, participei do Ramon de Carranza, sem contar as Taça Guanabara, Taça Rio. E por que você não fica naquele momento em que o Vasco entra no boom, né? 97, o Vasco é o grande time do Campeonato Brasileiro, um time meio que formado de repente, a chegada do Evaí, do Mauro Galvão, do Nasa, do Odivan. Então, assim, em 97, no final de 96, se não me engano, era o Antônio Lopes, o treinador. E em alguns jogos eu estava sendo substituído, né? Eu estava com esse problema vindo essa questão de lesão. Então, assim, às vezes, alguns jogos eu não estava indo bem, não fui substituído em alguns jogos e eu fui conversar com o Lopes e, assim, tivemos um desentendimento, né? E nesse período onde você está com essa questão de não estar sendo aproveitado, né? E aí também vem a questão do Felipe estar surgindo, né? É o mesmo processo que aconteceu comigo quando era o Lira e o Mazinho. E como eu estava tendo poucas oportunidades no Vasco, surgiu a questão eu recebi um convite do Vanderlei para poder trabalhar com ele no Santos. E eu achei que naquele momento seria uma boa opção para mim, estar trabalhando com um grande treinador, um outro grande clube. Luxemburgo. Com o Luxemburgo, aí eu resolvi
pedir para que o Vasco me negociasse. Como eu não estava tendo muito espaço, o doutor Eurico entrou em acordo com o Santos, e eu também, nessa época, eu descobri que meu passe não era nem mais do Vasco, meu passe era do seu Juan Figuer. O Vasco tinha dado meu passe como garantia na contratação do Almir e do Ricardo Rocha. Caramba. Eu fui descobrir isso quando eu fui negociado para o Santos. Então, Não era nem avisado? Não, nem avisado. Eu só fui saber quando eu fui assinar o contrato, que o Vasco transferiu o meu passe para um time do Uruguai, se não me engano. Que era a barriga de aluguel dele. Do seu Juan, para o time de lá me emprestar pro Santos. Cara, que doideira. E como é que era pro jogador não saber e chegar na hora de descobrir? Porque hoje em dia é tudo diferente. Cara, eu na época, quando eu não tinha empresário, né? Quando eu vi que o meu passe estava vindo transferindo de um outro clube, eu também, como é que eu fui transferido para lá se eu não assinei? Eu não sei como é que as coisas aconteciam antigamente, né? Eu sei que eu até no momento, eu não assinei até com o Santos. Liguei pro seu Isaías, na época que era supervisor. O seu Isaías me passou o telefone do seu Juan, eu nunca tinha nem falado com o seu Juan. Tive que ir no escritório do seu Juan e ele que me explicou todo esse processo aí. Cara, que loucura que era o futebol de antigamente, né? Muito louco. Mas você se arrepende de ter saído do Vasco naquele momento? Hoje em dia? Sim, acho que hoje em dia acho que eu não pediria para sair, não. Já eu tinha mais um ano de contrato, eu não tinha necessidade nenhuma de pedir para sair. Talvez tivesse um pouco mais de maturidade, né? É o ímpeto, né? O jovem também, né? Querendo jogar, né? Querer jogar, essa coisa toda, que às vezes o jogador fica um pouco impaciente, né? Às vezes você pode esperar um pouquinho mais e... Até porque eu tinha mais um ano de contrato. E acabar jogando, porque o Felipe já estava começando. Logo que ele entra, ele já começa a ser chamado para a seleção. Exato, isso aí. E na época não tinha paralisação. O ano é grande, né? O ano é grande. E como você disse, o Felipe era praticamente um jogador de meio campo, né? Logo ele foi para o meio campo, não demorou. Exato. Sai 98, ele já vai para o meio campo. Então, assim, você ia acabar ficando ali jogando e com certeza ia acabar sendo titular do time. Bom, são coisas que acontecem na vida, né? No futebol. Mas antes da saída para o Santos, você tem um período no Vasco em que você também joga no Fluminense, né? Que você é emprestado. Isso, aí foi logo após a minha cirurgia. Eu oscilei muito, né, na volta da minha cirurgia e não conseguia voltar a ter a atuação que eu tinha antes. Muita dificuldade, que eu tive uma lesão de pubis, era uma coisa nova, ninguém sabia como se tratar. E acho que eu fui um dos primeiros atletas, se não me engano, a ter uma cirurgia de pubis. Então, esse processo de recuperação foi difícil. Aí, logo depois, o Joel, que já tinha trabalhado comigo no Vasco, me fez o convite, né? Sabia da minha situação no Vasco. Como ele tinha um bom relacionamento com o Dr. Eurico, o Dr. Eurico me cedeu de empréstimo para o Fluminense. E como é que foi jogar num grande rival do Vasco naquele momento? Teve jogo até em São Januário que você jogou pelo Fluminense. Acho que a coisa mais difícil foi esse primeiro jogo contra o Vasco, né? Eu estava acostumado a jogar ali sempre com a torcida a favor e ver jogar ali contra foi uma coisa nova para mim. Mas, assim, foi uma experiência boa também ter de jogar no Fluminense, né? Você jogar com outras pessoas, com o Renato, era um cara que a gente só tinha o contato de jogar contra, né? Então, foi bom assim também essa minha saída também, que já te dá um pouquinho de mais de maturidade também. O Cássio, o Leandro Ávila esteve aqui, ele falou que ele, nos 4 grandes do Rio, ele jogou nos 4, né? Ele nunca recebeu em dia, que ele só foi receber em dia na época do Palmeiras, que ele ficou pouco tempo. Como é que foi também? Você jogou no Vasco e no Fluminense. Teve momentos dramáticos, assim, de salário atrasado? No Vasco, nós só vivemos essa questão do salário atrasado, por incrível que pareça, quando o doutor Eurico entrou para a política, né? Que ele começou a ficar muito mais em Brasília do que em São Januário. Foi esse período, acho que até esse período de 94, 95, se não me engano. Foi quando o Vasco começou a atrasar. Anterior a esse período, o Vasco também não tinha esse problema, não. Agora, no Fluminense, eu joguei lá 6 meses, que eu não recebi nem 2. Que isso? Mas foi para a justiça, pelo menos? Tive que entrar na justiça. Já recebeu esse dinheiro? Recebeu alguns anos atrás. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Cara, loucura, né? E hoje o futebol é bem mais organizado nesse ponto. E para os jogadores é muito melhor com a Lei Pelé, né? Hoje em dia você não fica esse tempo todo... Eu levei 14 anos para receber. É um absurdo. É um absurdo. O cara trabalhou e não recebe. Não recebo.
E a Lei Pelé, hoje em dia, ela te proporciona escolher onde você vai jogar, né? Exato. Na tua época, você não decidia nada, né? Nada, inclusive, em 96, quando eu estava na Portuguesa, o Sporting de Portugal teve interesse na minha contratação. Eu fui vendido, o Vasco me autorizou a ir a Portugal, fazer os exames, assinei pré-contrato, fiz tudo. Na semana de eu viajar, o Vasco resolveu não me vender mais. Olha só. E eu não fui, porque você tinha a questão da lei do passe, o Vasco coloca o valor que convém, né? Não tinha questão das multas. E uma coisa que para mim estava certo, quando eu achei que eu ia fazer um pezinho de meio, o Vasco falou que não ia me vender mais, não vendeu e eu tive que ficar aqui. É coisa de Eurico também, né? Foi o doutor Eurico. Exato. E como é que era a relação com ele? Você conviveu com ele muito tempo? Eu convivi com o doutor Eurico muitos anos, assim, não tinha... A minha relação com ele era muito boa, tranquila, tirando as questões que... O doutor Eurico, ele tinha lá uma linha de que o primeiro contrato do atleta do Vasco era dele, ele não abria a mão dessas coisas. Isso aí não foi só com o Cássio, foi com o Bismarck, com o Ilha, com o Pedrinho, com o Felipe. Ele tinha essa regra, né? Mas assim, eu peguei o doutor Eurico como diretor de futebol. Como diretor de futebol, ele foi fantástico, né? Eu não peguei ele nessa fase de presidente. Você pegou ele de diretor e depois de vice de futebol do Calçado, né? Exato. E era uma relação tranquila, o Eurico era... Tranquilaço com vocês. Tranquilo. A Cássio conta que ele era até um parceiro, jogava até buraco. Ele jogava buraco com a Cássio, o Dr. Clóvis, o Tita. Eles eram o pessoal do buraco, da cacheta. E assim, como presidente, as coisas devem ter mudado muito também para o próprio Eurico, né? Na própria cabeça dele, né? Talvez ele se visse como mais um e, de repente, ele se viu como o cara do clube, né? Talvez tenha sido isso. Pode ser. Pode ser algo nesse sentido. Mas foi um cara que... Ele confundiu o Eurico já com o Vasco. Com muitos anos está trabalhando ali, né? Isso. E era aquilo ali. E era ame ou odeie, né? No teu caso, eu acho que é mais pro ame, né? Assim, tirando essa questão aí dessa venda para Portugal e uma outra que também, numa situação pro Corinthians, eu nunca tive assim problema com ele, não. Também teve pro Corinthians? Tive também, ele não quis me vender. E você queria ir na oportunidade? Queria ir. Porque aí era uma situação para mim... Boa financeiramente, né? O Vasco ele não valorizava tanto a prata da casa financeiramente, então, né? A gente não era igual hoje, né? Não era, né? Vocês, como você disse, o primeiro contrato era do Eurico. Leandro falou que assinou em branco. O meu primeiro contrato, eu lembro que em 89 eu estava como amador e eu ganhava uma ajuda de custo, né? Pelo fato de eu conseguir ser titular do Vasco, eu fui... No Brasileiro, no caso, eu consegui ganhar a condição de titular e ele passou a me dar uma ajuda de custo. Não tinha salário, né? Era uma ajuda de custo que ele falava. E aí, em 90, que eu fui assinar meu primeiro contrato. Só que nós estávamos fazendo uma pré-temporada, não sei se é em Lambari ou São Lourenço. Acho que foi o Bebeto, que foi... Na época, o Bebeto era um empresário chamado Zé Moraes, se não me engano. Acho que sim, Zé Moraes. Eu sei que ele discutiu lá com o Bebeto, que ele estava tentando negociar com o Zé Moraes e não conseguia. Sei que eles brigaram e ele tinha essa mania de, na pré-temporada, ele tá renovando o contrato dos atletas. Ele brigou com o Bebeto, depois eu fui entrar para poder... Aí ele já estava meio... Ele tinha uns 3 charutos já acima da mesa dele acesa, não sei nem como é que ele conseguia fumar os 3 de uma vez. Aí... Ele me fez uma proposta que eu não sabia, né? Na época que tinha aquela coisa por fora, né? Eu estava vindo da base, então ele me fez um contrato, era o dobro do que ele me pagava de ajuda de custo. Eu achava que era ficar só aquilo. Aí eu falei, pô, doutor, eu questionava se ele podia me dar um pouco mais. Eu não sabia que eu ia ganhar aquele dobro, mas ia continuar ganhando. Pô, ele ficou na bronca comigo, que eu falei que ia conversar com meu pai, e ele rasgou o meu contrato. E eu assinei um ano depois pelo mesmo valor que ele queria. Nossa. E nesse período você tinha contrato, você ficou jogando pelo valor da ajuda de custo. Eu fiquei jogando pelo amador até vencer a minha idade de amador. Ele só assinou depois que eu não tinha mais idade para ser... E isso aconteceu porque você entrou no momento errado na sala. Eu peguei ele depois na discussão com o Bebeto. E aquela parada do Bebeto, né? A vinda do Bebeto pro Vasco foi uma situação... Pô, o cara sai do Flamengo para ir pro Vasco, é muito difícil, né? E como é que vocês receberam o Bebeto? Porque entre vocês, jogadores, tinha rivalidade, mas imagino que até alguma amizade com alguns jogadores do outro lado ou não? A rivalidade só ficava dentro de campo, né?
O Bebeto é um cara fantástico, pô. Acho que ele foi muito bem recebido por todos. Eles, assim, todos nós ali recebemos o Bebeto de braços abertos, né? O clube realmente abriu as portas para ele. Até porque ele é uma pessoa também, um cara muito do bem, né? Então, não tinha porquê também. Ele agora está do nosso lado. Não, lógico. Era Então, melhor com ele. Com certeza, é melhor ter ele do nosso lado. Melhor com ele do que sem ele, Com né? certeza. Até porque jogar contra o Flamengo na época era sempre um grande clássico. Mas o Acácio brinca aqui que ele ganhava muito mais do que perdia, né? Cara, na nossa época, nós ganhávamos mais do que perdíamos, com certeza. E na Isso é base também verdade. era assim? Cara, na base também, por incrível que pareça, também. Na base, vou falar pra você, acho que eu perdi muito pouco pro Flamengo. Eu perdi, se não me engano, em sub-15, sub-17, que eu não tinha perdido. Nós fomos perder no sub-20. A nossa safra aí de 70, que era o pessoal de 69, 70, que é Bismarck. Flamengo era de Jalminha, Rogério, Paulo Nunes, Marcelinho, Pô, timaço também. Júnior Baiano. Mas nós só fomos perder para ele no sub-20. E aí vem o profissional. Queria que você falasse de 89, né? Vamos falar de 89, porque é o ano que você começa a se firmar no profissional do Vasco, né? E o Vasco tinha o Mazinho na lateral esquerda, que era um jogador também fantástico, espetacular, jogava em qualquer parte do campo, né? O Mazinho assim, é um cara que, como pessoa, é onde eu tenho uma referência enorme, né? Eu lembro de 88, eu tinha aquele processo, eu treinava no profissional, mas jogava na base. E muitas vezes o Mazinho nem participava dos treinos, né? E o Mazinho, quando ele não estava treinando, ele não ficava lá parado igual os demais atletas assistindo o treino. O Mazinho, ele botava um tênis e ia correr. Eu sei que até que teve um dia que não tinha ninguém para jogar. E o Mazinho acho que era volante, meia volante, se eu não me engano. Aí eu sei que no jogo, acho que não sei se era contra o Botafogo, o lateral esquerdo, que era titular, estava suspenso, outro machucado. Ele foi improvisado, ele fez um gol, acho que ganhamos de 1-0. Assim, é um cara que a dedicação dele era coisa assim que eu nunca tinha visto em outro atleta assim. Era uma referência. Para mim sempre foi. Dentro e fora. Dentro e fora. O Mazinho era um cara que para mim era... Eu olhava esse cara e falei, cara, esse cara é de outro planeta, velho. Era o único. Eu lembro que a gente ficava lá de fora ali esperando se tiver uma brechinha para treinar ou alguém chamar, e ele não. Enquanto ele estava esperando, ele estava treinando, ele ficava fazendo alguma coisa. E ele jogava em várias funções. Em várias funções. E em 89 você acaba tendo a chance de jogar de lateral esquerdo, que é a tua, né? Aí em 89 já fui efetivado direto, o Mazinho era o titular, o Vasco tinha contratado o Luiz Carlos Vinck, né? E, pô, 2 grandes laterais. Então, assim, para mim, o elenco do Vasco era... Tecnicamente, era uma coisa, assim, absurda, né? Todas as posições de jogadores de alto nível. E o relacionamento que se tinha fora de campo também, acho que nunca mais o Vasco consegue... pelo menos eu nunca mais trabalhei num grupo igual aquele. De tanta qualidade técnica dentro de campo e fora de campo, assim, um relacionamento sem nenhum tipo de vaidade, um grupo muito, muito junto, sabe? Eu lembro que o Luiz Carlos Vinck, numa parte do tempo, ele teve um problema, ele teve uma queda na parte técnica. O professor Nelsinho botou o Mazinho para a direita, me efetivou como titular do Vasco em 89, e o Luiz Carlos Vinck que me dava a orientação, pô. Às vezes a gente ia jogar contra um atleta que ele já conhecia, cara, esse cara faz isso, a característica dele é essa, é drible, ou é velocidade. Não tinha vaidade. Nenhuma. Assim, respeitou o professor Nelson, em nenhum momento ele questionou porque ele saiu para botar um garoto da base, muito pelo contrário, ele me orientava, me incentivava, assim, era um respeito enorme que se tinha um pelo outro. E para você, imagino que tenha sido melhor entrar num time tão qualificado, tão unido, para o teu crescimento, né? Com Recém certeza. saído da base, né? Porque eles não tinha a cobrança em cima da gente, né? Os atletas, eles assumiam a responsabilidade, né? Bebeto, Mazinho, Boiadeiro, Tita, Andrade, assim, o William nesse ano estava jogando uma coisa absurda, o Tato, olha quantos jogadores tinha, Quinones, Célio Silva. Nós tínhamos um goleiro lá que eu falo que se ele fosse hoje, ele seria o Pelé, o Regis. O Regis com o pé era fenômeno. Jogava muito bem com o pé. Pô, se ele jogasse hoje, ele seria titular de qualquer time grande, né?
jogar. E aí aquele time de 89, ele bate campeão brasileiro contra o São Paulo no Morumbi, num dos grandes jogos do Acácio como goleiro do Vasco. Mas tem aquela história, né? Antes que muita gente... O Eurico queria jogar no Maracanã, vocês queriam jogar fora. Como é que foi isso? Nesse jogo aí tem alguns detalhes também que eu lembro que o Dr. Eurico reuniu com alguns atletas, né? Os líderes lá. E depois nós atletas fizemos uma reunião, né? No vestiário para poder decidir que, na verdade, o Dr. Eurico queria jogar no Maracanã porque o Vasco tinha vantagem de, se ganhar o primeiro jogo, seria campeão brasileiro. Então, o Dr. Eurico queria trazer... E tinha o direito de escolher onde queria jogar primeiro. Eu não sei por que também o regulamento... Mas, enfim, o Vasco tinha essa... Não sei por que chegou na frente. E nesse ano, o Vasco, fora, nosso time jogava sempre muito bem. E nós ganhamos a maioria dos jogos fora de casa. E em casa tivemos alguns tropeços, né? E não tínhamos um desempenho tão bom quanto nós tínhamos fora. E o Dr. Eurico, eu lembro que na época ele queria dar renda para que a gente dividisse como parte da premiação. Eu sei que os jogadores, o Zé do Carmo como o capitão nosso na época, né? O Zé era um cara fantástico. O Zé, ele falou, cara, eu não estou aqui muito pensando na renda, eu estou pensando no título. Eu quero botar essa faixa, eu quero ser campeão. E por mim eu jogo fora e de preto. Porque se a gente perder, depois ainda tem mais um jogo aqui para a gente poder decidir. Eu quero ser campeão o mais rápido possível. E acabou que foi o contexto geral, né? Todos os jogadores apoiaram o Zé e acabou que nós fomos jogar contra o São Paulo lá no Morumbi. E o Acácio fez essa partida para mim também, acho que foi a melhor que eu vi o Acácio fazendo no Vasco, ele defendia tudo. E a gente estava aí, nesse jogo também o professor Nelsinho optou por botar o Luiz Carlos, porque era um cara mais experiente. Na época o Mário Tilico era um jogador mais importante de São Paulo, vinha num momento muito bem, então ele botou o Mazinho para que o Mazinho pudesse anular ali o Mário Tilico, né? E graças a Deus deu tudo certo. Você chegou a entrar naquele jogo? Não, naquele jogo eu não entrei, não. Acho que foi o único jogo que eu não entrei. Pô, logo no último. Mas não tem problema. Não tem problema, não, tá marcado aí como campeão, exato, né? Agora, você falou uma coisa que me vem muito à cabeça. Eu me lembro muito mais do Vasco jogando de branco nessa época. Hoje em dia eu acho que o Vasco joga mais de preto do que de branco, mas nessa época era incomum? Era mais de branco? Era mais branco. Ah, por quê? Tinha alguma explicação, alguma coisa assim? Não. Vocês, jogadores, tinham alguma preferência? Ou não. Chegava na hora, o roupeiro entregava? Não, mas já vinha de acordo com o uniforme das outras equipes. Né? Era comum o Vasco jogar de branco. Porque o uniforme número 1 do Vasco é o preto. É o preto, mas a gente sempre jogou a maioria dos jogos era branco. Eu não sei porque teve algum jogo que nós fomos de preto e nós ganhamos. E aí o Zé do Carmo, o doutor, também tinha essas coisas místicas, né? E aí alguns jogos, não sei se foi contra o Inter, a gente estava de preto. Tava. Eu lembro que foram 2 ou 3 jogos assim, que nós de preto, nosso time jogou assim... Muito. Muito. E aí o Zé tinha essas coisas dele, né? Não, tem que ser de preto. E aí acabou que o preto deu certo. Deu certo e o Vasco ganhou e foi campeão, que era o mais importante de tudo. Agora, você falou em místico me lembra muito Pai Santana, né? Como é que era também o Pai Santana? Rapaz, o Santana era uma figuraça. O Santana era um... O Santana acho que tinha que botar uma estátua para ir lá no Vasco também, né? O Santana é um folclórico hoje, né? Agora ele era muito engraçado, cara. O Santana tinha... Uma vez nós fomos fazer um jogo em Bragança Paulista. O Santana estava competindo para ser Rei Momo. Tava competindo? Ele queria ser o Rei Momo. Nessa época o Rei Momo tinha que ter um cara bem... Tem era que ser por grande. Peso, né? Ele tava fazendo uma dieta para ganhar peso. Ele já era bem gordo. Eu lembro, Santana, para com esse negócio, cara. Tu já tá velho, né? Não, é meu último... Que ele queria que eu ganhar a chave do Rio de Janeiro, que ele queria passar pro Bola, filho dele. Ele, na hora do jantar, ele caiu dentro do macarrão e pediu muito pão. Falei, Santana, vai passar mal. O pessoal falando com ele, né? Não, rapaz, deu umas 9, 8 horas, o Santana tá passando mal lá no quarto. Deitado no chão, que ele não conseguia Acho que comeu muito, né? Tivemos que levar o Santana e passou a noite no hospital. O gato que teve que fazer o trabalho de massagista.
O Santana era uma figuraça. Ele tinha mania de... Ele tinha quando o Vasco concentrava aqui, até aqui na Lapa, no Golden Park, se não me engano. O Santana tinha um quarto só pra ele. Ah, é? É. Ele tinha essa liberdade? Tinha essa liberdade. Ele tinha um quarto só dele que já ficava fechado pra ele. Então ele trazia todos os aparatos que ele podia. Ondas curtas, forno de bi, ultrassom. Então ele trazia tudo. E ele tinha mania de, na concentração, dar massagem. Ele tinha uma maquininha que ele dava muita massagem na véspera dos jogos. Eu lembro que uma vez a gente estava no quarto dele, estava eu e o Luizinho, a gente estava fazendo um tratamento, o Luizinho estava fazendo ondas curtas e eu estava fazendo aquele forno, né? E ele tinha um rabicho, cara, uma extensão que ele ligava tudo ali. Aí estava ligado a ondas curtas, né, que eu estava fazendo, o forno, estava ligado o frigobar, a televisão, luz de aquela de enfermeiro, eu sei que tinha um monte de coisa ligada lá. O Ricardo Rocha chegou para tomar massagem, cara. E lá era carpete. André, ele ligou tudo na extensão dele. Rapaz, aquilo pegou fogo. Eita! Apagou o hotel quase todo. Pegou fogo naqueles fios, queimou o carpete do hotel todo. E o Santana, a gente morria de rir com ele. Ele era uma figuraça, cara. Cara, que loucura. E o Santana, assim, ele depois que veio a falecer, né? Eu acho que ele teve todo o reconhecimento que ele merecia por parte da torcida do Vasco. Porque eu me lembro muito claramente de ir para o Maracanã, na arquibancada, e o Santana com aquela bandeira dele, né? Ajoelhar, beijar a bandeira, todo mundo gritar, já tinha esse reconhecimento. Mas ele virou meio que algo... Ele é como se fosse um jogador campeão pelo Vasco, né? A torcida gritava mais o nome de Santana do que de alguns jogadores. Ele tinha um respeito muito grande com a Força Jovem. Ele tinha entrava aqueles fraques dele. Aquele Santana era uma... E ele merecia esse respeito todo? Pô, merecia. O cara muito trabalhador. Tava o dia inteiro. Ele vivia São Januário, na verdade, né? Santana, São Januário era a vida dele. Era a casa dele. Era a casa dele. Ali era uma figura. Ele mexia o Gatorade com o braço. Para você estava tudo bem. Rapaz, tudo certo. Vaselina, ele enchia o pote do Gatorade de vaselina. E o pessoal não estava nem aí, bebia do mesmo jeito. Cara, e assim, foi um personagem da história do Vasco, né? E certamente aliviou muitas dores aí dos jogadores, né? Pô, ele era bom massagista, além de Santana, folclore? Muito bom massagista. Ele tinha uns tratamentos na época dele lá, né? De tratar muito com saião. Na época ele botava com água quente na garrafa para tirar tostão. Ele tinha lá os... Funcionava? Funcionava, cara. Na época, quando ele foi parar, porque ele voltou... O Santana é muito engraçado. Ele voltou muçulmano, né? Não sei, rezando, tinha os horários dele lá, ele parava o treino e botava o tapete. Eu sei que depois nós ficamos acho que uns 4 jogos sem ganhar. E ele era do Candomblé, se eu não me engano, né? Aí ele se converteu lá pro muçulmano. Aí nós ficamos 3 jogos sem ganhar. Um dia eu chego no vestiário e ele não deixou eu entrar, que eu morava em Santa Cruz. E eu tinha que vir muito cedo, né, para São Januário. Então o treino estava marcado às 9, eu chegava em São Januário por volta de 7, 7h30. Quando eu cheguei lá, o vestiário fechado e um monte de fumaça no vestiário, sabe? E ele jogando água em tudo. Aí quando acabou, eu falei, Santana, o que aconteceu? Não, Neguinho. Ele me chamava de Neguinho. Eu estava fazendo um trabalho, mas tu não mudou? Tu não era muçulmano? Não. O muçulmano estava dando certo, eu voltei pro Candomblé. Cara. Coisa de pai Santana. Coisa de pai Santana. E ele fazia promessa, fazia essas coisas. Vocês sentiam também essa mística nele na época, assim, já? Ou hoje em dia você olha para trás e pensa, caramba, esse cara aí realmente era diferente? Em que sentido? Não, no sentido de que, na época, vocês percebiam, assim, a importância dele, como ele tem hoje, assim, para a torcida? Sim, pô. Santana, ele era um cara que estava ali junto com a gente, sofria. É um cara que vibrava bastante. Ele fazia parte, né, do nosso dia a dia. Fazia parte do mesmo jeito, né? Fazia. E assim, o torcedor do Vasco, ele se apega muito a essas coisas, né? Ele lembra do Santana, hoje em dia tem música pro Santana na arquibancada, tem camisa do Santana, tem muitas coisas assim. E assim, você particularmente viveu Eurico e Pai Santana, né? Os dois juntos dava certo mesmo assim? Era bom o diálogo? Rapaz, eu nunca vi problema entre eles, não. O Santana
o doutor Eurico respeitava o Espaço Santana, o Santana também respeitava o doutor Eurico. O problema do Santana é que às vezes ele era meio corneteiro, né? Ah, é? Cornetado? Rapaz, o Santana era mole não, rapaz. Aqui ele ficava, se tu jogasse mal no outro dia, ele não queria nem te dar massagem. É mesmo? É, E era muito vascaíno. Santana era, cara. Vivia aquilo, né? Vivia Queria a aquilo, vitória de qualquer De qualquer forma, né? forma. É. Ô, Cássio, a gente sai de 89, Vasco campeão brasileiro, merecido. Aí, 90, 91, o Vasco não bate campeão de nada. Mas vem 92, fecha o Maracanã. Aliás, um campeonato brasileiro até que o Vasco tinha um time, para mim, superior ao Flamengo e ao Botafogo. E o Vasco não é campeão. Era o time do Bebeto, o Edmundo começando. Você jogava também. Leandro, Luizinho, William, Giovani. Era um baita time. Por que aquele time não foi campeão, cara? Rapaz, tem coisa no futebol que, assim, não tem muita explicação. A campanha que nós fizemos em 92 foi uma coisa... E na reta final as coisas começaram a... Sabe quando a coisa não começa a dar certo? Em 92 nós fizemos assim, o Campeonato Brasileiro inteiro, assim, num nível de performance muito grande. O Edmundo voando, assim... E chegou numa fase final... Acho que naquele jogo, acho que os dois jogos que fizeram mais falta pra gente foram o jogo contra o Santos. Os dois jogos contra o Santos. Foi o time, o Santos só tirou ponto, se não me engano, da gente. Foi o que... Foi um jogo no Maracanã que foi 3x3, né? 3x3, a gente esteve na frente nas 3 vezes, nós saímos na frente, 1x0 empataram, 2x1 eles empataram, nós fizemos 3x2 e eles empataram. Bebeto 3 gols, Paulinho McLaren 3 gols. E lá também, da mesma forma. Lá foi 1x1. 1x1. E esses são jogos, na sua opinião, que pesaram? Porque muita gente coloca nos jogos do Flamengo. Não, porque o Flamengo, o Santos, depois que não ganhou de mais ninguém, pô. Só tirou ponto nosso. Se a gente tivesse, nós ficamos, se eu não me engano, acho que 1 ponto atrás do Flamengo. Sim. Se a gente tivesse ganho um jogo do Santos, nós teríamos... Tem um lance, assim, que como... Além de, eu sou jornalista, mas também sou torcedor, né? E, assim, um lance que me vem muito à memória é um que o Vink vai chutar para frente, a bola vai para trás e o Regis não consegue foi tirar. O Flamengo. Foi o escanteio que o Júnior bateu. O Luiz Carlos Vink foi tirar, a bola pegou na orelha e matou o Regis e a trave. Esse também é um lance que pesou, né? Pesou, com certeza. Que o Vasco acaba perdendo aquele jogo, se não estiver enganado, né? Era aquele jogo nós perdemos. E é o jogo também que o Eduardo, acho que ele se machuca também, joga com a tipóia no braço. O Eduardo acho também que o jogo do Eduardo foi o outro, foi o jogo que eu saí. Eu tive o estiramento e o Eduardo teve o problema. Aí começou... Ali deu tudo errado naquele final, né? Exato. Mas aí, em compensação, no Carioca deu tudo certo. O Carioca nós... Assim, vocês jogaram em São Januário, né? São Januário. Mandamos todos os jogos... Se favoreceu. Muito. São Januário... É diferente Maracanã e São Januário pro jogador do Vasco? Eu acho que São Januário você sente mais o calor, né? Acho que o torcedor tá mais próximo. São Januário tem alguma coisa assim que quando se joga em São Januário o clima é diferente, né? Se você pudesse escolher na época, você ia preferir jogar em São Januário ou no Maracanã? Assim como jogador do Vasco. Tem diferença, né? Tem. São Maracanã você tem do estádio, né? Mas o clima... São Januário, ele... Não sei... mexe com você de uma forma diferente. Inclusive os clássicos? Inclusive os clássicos. Então, quando o Vasco entra no campeonato e briga para jogar clássico em São Januário, você acha que tá certo? Se tiver toda a segurança, né? E o campo... que os campos têm hoje, acho que o Vasco tá certo. Até porque o gramado do Maracanã hoje em dia ele sofre muito, né? Sofre muito. E o São Januário muitas vezes está melhor que o do Maracanã. A diferença que faz é nível financeiro para o clube, né? Sim. Porque isso aí hoje em dia... Agora, a nível de performance, acho que para o Vasco não seria melhor São Januário. E em 92 você vê o surgimento de um dos caras que, pelo menos para mim e para muitos, é um dos maiores ídolos da história do Vasco, que é o Edmundo. Tá abaixo do Roberto, claro, porque o Roberto está acima de todos. Mas tem ali o Edmundo abaixo, tem o Juninho, que você depois vai chegar, depois eu quero saber também. Mas como é que foi o surgimento do Edmundo ali entre vocês? Cara, o Edmundo... primeiro assim, o Edmundo... Romário eu treinei, não joguei com o Romário, só treinava, né? Agora, jogar mesmo igual eu joguei com o Roberto, Bebeto... O Edmundo foi o único ídolo assim, que eu vi que o apelido faz jus a ele, cara. Que o cara era um animal.
É muito competitivo. Acho que foi um dos poucos que eu vi, assim, que era ídolo e que puxava a fila. Treinava um absurdo. Era o que mais corria nos treinos. Era o Edmundo, assim, participava de todos os treinos e puxando fila. E nos jogos, assim, a gente vê ele dando carrinho até no vento, né? Brigava por todas as bolas. Vocês, às vezes, pediam para ele tirar um pouquinho ou Não, dele? era dele. O Edmundo, ele, como eu falei, era muito competitivo. Eu lembro uma vez, quando a gente estava o Edmundo estava na base ainda, ele não era titulado, se não me engano, da base, né? Ele era reserva do Sub-20. O Edmundo tinha umas coisas, né? E naquela época tinha essa coisa na segunda-feira, fazer um treino da base contra o profissional de quem não jogou. Eu lembro uma vez que o Edmundo, num jogo, nós estávamos assistindo um jogo, naquela época tinha essa preliminar, né? Então a gente chegava um pouco antes. O Edmundo entrou num jogo, não lembro contra quem, contra o Fluminense, assim, mal pra caramba, sabe? Só fazendo besteira. Aí depois, no outro dia, tinha um treino contra o profissional. O Edmundo no treino querendo fazer... Rapaz, o que o Edmundo apanhou o boiadeiro dava de mão nele. O boiadeiro estava nesse jogo, não tinha participado. E ele não estava nem aí. O nego batia nele, ele não estava nem aí. Aí passou algumas rodadas, vamos ver Vasco e Botafogo. Aí nós chegamos cedo no estádio e o Edmundo tinha acabado de entrar no jogo. Rapaz, ele pega uma bola, se não me engano, foi um escanteio. Ele pega quase a intermediária do Vasco. Ele entra no gol do Botafogo com bola e tudo. Aí acho que o professor Nelsinho também estava lá, estava vendo. E aquele, assim, um gol que marcou, assim, pô, ele pegou, mas nego dava nele, ele foi embora. E entrou com bola e tudo. Aí eu sei que ele, por algum motivo, que ele era muito indisciplinado. Por tudo que ele tinha de qualidade, ele era meio louco. É louco ainda. Agora deve estar com mais juízo, né? Não é possível. E ele não foi para a Taça São Paulo, se eu não me engano. E nós fomos para uma pré-temporada e o Sorato acho que machucou o pé, o Bebeto estava sem contrato, o Bismarck estava para a seleção, alguma coisa assim. O Edmundo foi para completar. O professor Nelson lembrou do gol que ele tinha feito contra o Botafogo e ele foi treinar com a gente. Rapaz, nos amistosos lá só tinha de atacante. Ele entrava, ele estava jogando demais. Aí vai na estreia nossa contra o Atlético Mineiro, se não me engano, ele faz 2 gols. Nunca mais ele saiu. Impressionante, né? E assim... E sorte também. Acho que um pouquinho de cada coisa, né? Agora, o que ele treinava, velho, ele treinava demais. E muito competitivo. O Edmundo tinha jogos que ele decidia pra gente. Às vezes a gente tava no sufoco e ele, só joga essa bola em mim, velho. Deixa que eu resolvo. E o filho da mãe resolvia. Foi com 20, 21 anos. Com 21 anos. Uma personalidade já forte, né? E, assim, muito, muito competitivo. Dos jogadores que você jogou, é o mais competitivo? Eu acho que sim, cara. Fora de mundo, eu só vi um cara que era o capitão da Portuguesa. Que negócio de ter que ganhar de qualquer... De dar tudo, Acho que foram os dois, assim. O Edmundo ele tinha um problema, assim. Quando ele jogava mal, a culpa não era dele. Ah, é? Ele queria a bola toda hora. Se tu não desse a bola pra ele... Agora, era um cara que dentro de campo... Ele entregava, o que tu falou. Ele dava carrinho, ele se entregava. E fora com vocês, era tranquilo? Cara, tranquilo. Nunca tive problema com o Edmundo. O Edmundo era muito brigão dentro de campo. Fora de campo, o coração dele é enorme. Isso é importante. É uma pessoa que só fazia mal pra ele mesmo. E fez muito bem também pra ele mesmo, porque jogou muito. Jogou muito. E ajudou muito o Vasco naquele momento, né? Em 92, ele acaba saindo, depois vai jogar no Palmeiras por uma grana que eu considero baixa, até porque ele fazia, mas era o futebol da época, né? E aí vocês ganham 93, 94 também o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. 93, 94 em cima do Fluminense, mas 94 era um quadrangular. Só que 94 é o ano que a gente tem aqui no Brasil as mortes do Denner e do Senna, né? Que são 2 caras. O Denner tinha tudo para ser seleção brasileira. Pô, ia ser um dos maiores jogadores do Brasil. Eu acho que você concorda. O Denner era um absurdo. O Denner era... A gente já chamou hoje, era um extra classe. Ele tava numa outra prateleira. Tava acima. Tava. Como é que foi a chegada dele, você lembra? Pô, o Denner, eu lembro que ele, quando chegou lá em São Januário,
Mas assim, já chegou, parecia que já conhecia todo mundo há anos, brincando, já encarnando em todo mundo, dando chuteira para todo mundo, e na época ele tinha um contato com a Mizuno. Assim, um cara muito alegre, muito alegre. Agora também, o Dene já era o oposto do Edmundo, né? O Dene, quando ele falava que ele não queria treinar, meu amigo, ninguém fazia ele correr, não. Agora, quando ele queria jogar... Mas era aquela história do treino é treino, jogo é jogo. Chegava no jogo era outra coisa. Era isso aí. Às vezes do treino, rapaz, não é possível que esse cara... E aí chegava no jogo, ele fazia lá que todo mundo via, né? E é marcante que tem um jogo... Você tava provavelmente contra o Newell's Old Boys. Pô, o Maradona... O estádio bateu palma pro Dene, pô. Inclusive o Maradona. Inclusive o Maradona. E como é que foi estar presente nesse evento? Porque é um evento, né? Rapaz, assim... ter esse prazer de ter jogado, de ter visto Maradona... Tu não sabia se tu jogava ou se tu prestava atenção nas ações do... Mesmo você jogando contra, porque o cara também é um gênio, né? E fez muita coisa diferente naquele jogo ou já estava um pouquinho mais para baixo? Já tava já mais mesmo os toques que ele dá na bola. O domínio, teve uma bola que o goleiro bateu um tiro de meta, ele conseguiu parar a bola, eu não sei como, né? Ele dominou a bola aqui no peito do pé, pô. Pô, você jogou com o Pelé e com o Maradona, Cássio. Pô. Você pode falar isso pra todo mundo, hein? Verdade. Isso aí é pra poucos, hein? Porque gerações diferentes. Verdade. Você teve esse privilégio, cara. Tive esse prazer, cara. No Paroímpa, quem você escolheria? Eu fui com o Pelé, né? Pelé, né? Com certeza. É nosso, né? É nosso. Não, assim, o Pelé era bom de tudo, né? Era perna esquerda, perna direita, cabeceio, drible. Acho que o Pelé... Acho que não vai nascer outro igual, mas não. É difícil, Acho né? que essa forma aí, Papai do Céu guardou e... E o Denner, voltando pro Denner, que é o nosso foco agora. O Denner, cara, ele faz jogadas espetaculares em todos os clássicos, jogando bem, mas infelizmente ele vem a falecer num acidente brutal na Lagoa, né? Como é que foi para vocês encarar esse momento? Pra gente foi um momento muito doloroso, cara. Assim, primeiro pela pessoa que era o Denner, né? É um cara de um convívio muito bom. Era um cara que alegrava o nosso ambiente, é um cara que se relacionava bem com todo mundo, respeitava todo mundo. E eu lembro que nós estávamos indo para um treino, eu ouvi a notícia pelo rádio. A gente ia treinar na Barra, onde a gente sempre, na terça-feira, era normal, era de praxe, né? Uhum. A gente tinha um ponto de encontro que era em frente ao Barra Beach, onde a gente concentrava. E a gente, a caminho, eu ouvi a notícia pelo rádio, né? Que o Dene tinha sofrido um acidente na Lagoa, né? Aí você começa a ligar para um, para outro, e nós fomos... Todo mundo que estava vindo pro treino, pro local de treino, nós fomos para Lagoa. E se deparar com aquela situação foi bem difícil para todo mundo. Aquela cena, né? Ele no carro, né? Ele tá lá no carro e você olhar pro cara assim, o cara parecia que tava dormindo. Foi um momento muito difícil pro Vasco naquele ano, pro futebol brasileiro, né? E logo em seguida vocês tinham um jogo com o Flamengo também, né? Nós tínhamos um jogo contra o Flamengo no quadrangular. Nós tínhamos, acho que perdido o primeiro jogo, se não me engano. No domingo nós tínhamos perdido o jogo pro Flamengo. Aí já no... Não, tínhamos perdido, era o primeiro. Não, ainda era o primeiro que nós íamos ter o primeiro jogo. Nós jogamos no domingo, jogamos contra o Botafogo, o Fluminense, se não me engano. Fluminense. Isso. E nós tínhamos um jogo no domingo contra o Flamengo. Foi difícil. E assim, o normal seria adiar o jogo, né? Porque ninguém tinha condição psicológica de jogar aquilo, né? Não tinha mesmo. Mas acho que o Flamengo, acho que não... O Flamengo não quis na época? Não lembro, mas eu não sei que o jogo não foi adiado. Mas o Eurico tentou alguma coisa do tipo? Acho que o doutor Eurico tinha tentado, sim. Como é que foi o ambiente? Ele reuniu com vocês, conversou? Cara, ele assim, a princípio, em relação ao adiamento desse jogo, uma tomada de decisão dele, né? Porque realmente aquela semana pra gente... Não dava, pô. Não dava, Foi muito difícil, né? Você tá ali no vestiário e você não encontrar mais um companheiro, e pela a maneira que a morte foi, né? Então foi uma semana foi muito ruim. Acho que foi a pior semana que eu vivi na minha vida. Depois de um acidente que eu tive quando eu trabalhava na base, assim, a do Dene foi o mais difícil.
E no Maracanã ainda teve que... O Vasco ainda teve que lidar com musiquinhas desrespeitosas da torcida do Flamengo, aquilo né? ali foi, acho que, um erro gritante da torcida do Flamengo, né? Caçoar em cima da morte de um ser humano, independente se se joga no Vasco, se joga no Fluminense, ele é um ser humano, pô. Lógico. Acho que a torcida do Flamengo naquele momento foi muito infeliz. E mexeu com vocês dentro de campo isso? Pô, incomodava muito, cara. Me incomodava bastante, assim. Você sabendo o companheiro e aquela musiquinha... isso aí foi uma coisa que irritou. Acho que até os próprios jogadores do Flamengo ficaram meio sentido com relação a isso. Claro, com um colega de profissão, Exato. né? E o Denner, pelo visto, era muito querido pelas pessoas, né? Muito querido por todos. Então, foi um episódio realmente muito triste. Eu não sei como até hoje vocês conseguiram ganhar aquele tricampeonato que era tão importante para o Vasco, tendo vivido isso. Eu lembro que depois do jogo, logo após o jogo, o doutor Rico reuniu os atletas no vestiário e a pergunta que ele fez é como estaria o nosso psicológico para poder... Ele ia tentar fazer o jogo, ele ia tentar mudar toda a tabela de novo, né? Porque ele também ficou muito chateado em relação à questão das ofensas da torcida do Flamengo. Isso aí mexeu muito com ele também. E ele, nas contas dele, né, doutor Eurico tem ele achou que só a gente teria condições naquele momento de parar o Flamengo, né? E ele foi, de alguma forma, ele se reuniu acho que um caixa d'água, não sei. Eu sei que ele conseguiu mudar a tabela. Nós jogamos contra o Flamengo novamente. Aí nós empatamos um jogo e depois nós ganhamos do Botafogo e depois nós ganhamos do Fluminense. Isso. Então, assim, o que ele programou deu tudo certo. E na teoria, quem faz os gols decisivos daquele título é justamente um cara que era o reserva. O improvável, Jardel. E quem jogaria seria o Denner. Seria o Denner. É loucura, né, também. Isso é algo assim, são coisas do destino, né? Verdade, coisa que a gente não consegue explicar, né? E o Jardel? O Jardel era um cara bacana também no dia a dia? O Jardel era um cara bem tranquilo, brincalhão, aquele jeitão dele meio que espalhafatoso, mas também é uma boa pessoa. E acabou só ficando no Vasco um pouquinho, né? Depois vai pro Grêmio. Acho que a questão do Jardel no Vasco são características, né? O Vasco não tem, na época, acho que até hoje o Vasco, agora mais, né? Mas o Vasco era muito, realmente fazia times muito técnicos, com centroavante com mais jogo, né? O torcedor pegava no pé do cara que só fazia gol de cabeça. Porque o Jardel, a característica dele, né? E nisso que ele era muito bom. Pra você que é lateral, devia ser uma maravilha olhar pra área e levantar. Levanta, só joga a bola pra área. Você não tem muito que tá... Mas o Vasco, na época, você tá acostumado com o Bebeto, com o Romário, com o Roberto. São jogadores de Edmundo. São jogadores que de toque, né? De construção, de jogo mais apoiado. E o Jardel já... É outro estilo. É outro estilo. Tanto que deu muito certo lá no Sul. No Sul era esse tipo de futebol, né? Ele foi jogar com o Arce, se não me engano, o Arce ele cruzava quase que na intermediária. E o Paulo Nunes também fazia muito fundo, né? Muito fundo. Acabou que deu certo por lá. Outro episódio legal de 94, assim, esse é ao contrário do que aconteceu com a torcida do Flamengo na morte do Denner, é o da morte do Senna, né? Que é triste, a morte do Senna, um grande ídolo, talvez, do povo brasileiro, mas faz com que pela primeira vez as torcidas de Vasco e Flamengo cantem juntas no Maracanã, né? Foi no jogo seguinte, se não me engano. Foi no jogo do Senna. No jogo do Senna. É uma outra... dois ídolos, assim, coisa de uma semana. Muito perto. O Senna é um ídolo, né, nacional. Acho que fora do futebol, acho que é o único ídolo que nós temos no país, né? Tem outros, tem o Guga também, do tênis, mas o Senna eu acho que é o acima de todos. De todos, exato. E isso deve ter mexido também com vocês, jogadores, né? Porque o cara morreu na hora do almoço, vocês estavam à tarde jogando. Eu lembro, assim, que todo mundo parava para assistir a corrida. Eu mesmo, assim, depois que o Senna morreu, Fórmula 1 eu nunca mais, muito pouco. Vocês assistiam na concentração? Todo mundo assistia, cara. Então era mais uma coisa para vocês ficarem ali. Porque não tinha celular. Não tinha. E a gente torcia, sabe, ficava vibrando ali com a liderança do Senna. Então, aí você perder um ídolo é sempre ruim, né?
Sempre doloroso. Sempre doloroso. E dentro de campo, nesse dia, as duas torcidas juntas cantando, isso aí mexia com você de alguma forma? Ou a concentração era tão grande que não deu nem para perceber? Não, assim, a gente tinha essa noção, mas ali dentro de campo, como era uma coisa favorável, né? Uma coisa boa, então não interferia assim na nossa emoção, não. Uhum. Bom, Vasco tricampeão carioca, acho que era tudo que o Eurico queria naquele momento, né? Pô, tudo que ele queria. Acho que tinha alguns anos que o Vasco não tinha essa... O Vasco não tinha o tricampeonato. Não tinha o tricampeonato. Foi o primeiro? Foi o primeiro e o único. E o único. Ele tava... O doutor Eurico queria esse tricampeonato de qualquer jeito, cara. Porque era uma fase em que ele estava com poder na federação, né? Eu não lembro se foi nesse primeiro jogo. Não, esse foi de 93, nós perdemos o Fluminense, né? Ah, sim. Foram 3 jogos em 93. Vocês ganharam um, perderam um e empataram o outro. Pai, que nós perdemos desse segundo, ele ficou... O homem ficou louco. Eu sei que depois do jogo, ele não deixou ninguém para casa, mandou todo mundo pro hotel. No segundo jogo da final de 93. Que estava programado aquela questão de se ganhar, já tem um local para poder comemorar, e acabou que nós perdemos, ele não deixou ninguém para casa. Nossa. Fez todo mundo voltar pro hotel. Se eu não me engano, só fomos para casa na quarta-feira. Caramba, e deu certo, né? Porque deu vocês certo. Ganharam. Vocês empataram o último jogo, o Bismarck perde até um pênalti. Ele tem um entendimento, ele tinha, assim... Acho que um poucos diretores que tinham essa visão, sabe? Uhum. Com todas essas coisas dele de impor, mas assim, a nível de técnica, da situação, de ver as coisas que antecedem, sabe? E de regulamento também, né? De regulamento, ele sabia tudo. Véio. O cara tinha tudo na cabeça ali para fazer. Se desse errado, ele mudava. Tudo. Isso aí ele era muito... Eu não sei se é inteligente, se é esperto. O cara viveu a época dele, né? Hoje em dia não daria para ele fazer o que ele fazia. Eu lembro numa situação também do Dr. Eurico, nós viemos de uma viagem, aí ele adiou o jogo contra o Palmeiras, que entrou com a liminar, que nós voltamos, aí o pessoal, eu queria matar ele em São Paulo. Fará, o Mustafa, com todos que era o presidente do Palmeiras. Mas falaram dele, aí quando nós fomos jogar lá de volta, que era o jogo que ele tinha suspenso, os caras foram lá no vestiário como se nada tivesse... E os caras foram até o vestiário, ele não foi... Os caras que pediram para ir lá falar com ele. Caramba. Ele era um cara muito respeitado no meio do futebol. Foi dirigente da CBF também, né? Então acabou que teve contato com todo mundo, na federação brigou muito. E hoje a gente vê o Vasco tendo até problemas em termos de federação. As coisas mudaram muito de uns anos para cá, né? O Vasco sofre muito com problemas com a federação. Ô Cássio, aí você sai do Vasco, passa no Fluminense, volta, vai para o Santos. Por que no Santos não deu certo? Ou deu certo? Assim, eu tive uma passagem pela Portuguesa, né? Então, assim, na Portuguesa eu fui muito bem em 96. 96 era Zagallo, técnico? Na Portuguesa? Era Espinosa. Valdir Espinosa. No Santos, eu cheguei lá no Santos, assim, comecei muito bem. No meu final, que eu tive muito problema de lesão. Uma coisa que eu tinha pouco aqui no Vasco, no Santos, eu tive bastante. Muita lesão de estiramento, de muscular. Uhum. Então, assim, no meu segundo semestre, eu joguei muito pouco. Muito pouco. No Brasileiro, eu tive, acho que umas 3 lesões. Caramba. Assim, de tu ter lesão, recupera, quando volta, machuca de novo. Aí recupera, volta, machuca de novo. E aí acontece o quê? Não, eu tinha essa questão que eu estava emprestado para o time do Uruguai, e depois o Santos não renovou o meu contrato. E aí você passa a pertencer ao Juan Figueiredo do Uruguai. E aí como é que é a tua carreira a partir daí? Cara, aí começou assim, as coisas têm um pouquinho mais de dificuldade, porque os contatos apareciam, mas o Juan, ele dificultava muito o meu empréstimo, né? Cobrava muito caro na aquisição do passe. Então eu comecei a ter dificuldade de arrumar clubes. Aí depois, quando eu saí do Santos, em 97, saí em 98. Aí eu fui pro Guarani naquela questão onde a federação, ela contratava os atletas e ela distribuía. Uhum. Aí depois eu voltei para Portuguesa. Aí eu comecei nesse ciclo. Aí depois, em 99, eu tive a oportunidade de ir pro Inter. Só que aí o Inter
estava devendo de um jogador anterior por Juan Figue. Ele só queria me emprestar se depois que quitasse. Então começou nesses embrólios. E aí depois no final acabou que eu fiquei acho que um mês ou 2 sem jogar, né? Apareceu a questão do Inter, não emprestou. Depois apareceu uma outra situação do Náutico, ele não me emprestou, porque... E aí eu pedi, aí foi quando eu pedi a ele então que ele pagasse meu salário, que eu tinha que pagar minhas contas, né? Uhum. Aí eu comecei a questionar a questão de, pô, eu tô já 2 meses sem trabalhar porque os 2 clubes que apareceram o senhor não me emprestou. Então aí eu tinha um amigo que me orientou a entrar na justiça para poder, assim, se ele não... Para ver, alguém tem que pagar. Ele tinha que te pagar, porque você exato. estava vinculado a um clube, bem ou mal. Exato, eu estava vinculado ao Atlético Paranaense. Ah, é? Aí já me vendeu, tipo assim, já me repassou pro Atlético e eu também não sei como. Caramba. Aí foi quando ele resolveu me dar o passe, né? Uhum. Aí em 99 foi quando eu fui para jogar para Alemanha. Eu já comecei a ter minha vida mais livre. E na Alemanha você foi pro Stuttgart? Stuttgart Kickers, um time da 2ª divisão. Era a Série B da Alemanha. Isso aí. E aí, como é que foi lá? Pô, essa é uma experiência muito boa. Esse time tinha acabado de cair, né, para a 2ª divisão, já naquela questão de tentar já voltar para a 1ª divisão no primeiro ano, só que nós não conseguimos voltar no primeiro ano. Eu fiquei mais um ano lá e nesses 2 anos nós não conseguimos o acesso à 1ª divisão. Mas foi um momento assim, muito bom. Eu tive outras oportunidades, mas eu já estava com 29 anos, tinha aquela questão do estrangeiro. E assim, o time da 1ª divisão, na época quem tinha ajeitado para mim era o que era empresário do Roberto Carlos. Como é que era o nome dele? Ah, não vou lembrar. Oliveira Júnior. Ah. E aí apareceram algumas coisas, mas aí com a questão de já estava com 30 anos. Parece que é muito hoje em dia, mas não é. Mas naquela época, por incrível que pareça, com 30 anos já estava... Já era, né? Já, o pessoal já... Olhava diferente. Aí eu já era estrangeiro, com 30 anos, aí ficou mais difícil. Foi quando eu vim pro Goiás, em 2001. E aí, a vida no Goiás foi boa? Foi boa, cara. Um clube também muito bom, assim. Uma estrutura, na época já tinha uma boa estrutura. Um time bem organizado. Na época era muito garoto, né? Você joga com quem lá? Você pega Luísio, esses caras aí? Não, peguei Túlio, que jogou no Botafogo. Túlio volante. Túlio, Josué, Marabá, Danilo, Araújo. Caramba, que galera boa, hein? Só molecada. E depois alguns desses aí foram pro São Paulo e ganharam o mundo. Aí eu jogava, aí eu tava com 31 anos, quem jogava na minha frente era o Araújo. Porra. Aí os caras queriam que eu fizesse ultrapassagem pra... Como é que eu vou fazer ultrapassagem no Araújo? O cara corria muito. Eu com 31. Aí as pessoas me comparavam aquele Cássio do Vasco lá com... Cara, eu não vou mais... Naquela no Vasco eu ia 15 vezes, hoje não tem como, mano. Não dá, né? Aí 31 anos a pessoa já... Naquela questão você já tá velho, né? Hoje não, graças a Deus isso aí... 31 você tá novo pra caramba. Hoje, pô, 31 você ainda tá na idade... Consegue jogar em time grande hoje. Claro, aí. Tranquilamente. Na nossa época... Era difícil. O Roberto parou com o quê? Com 34? O Roberto parou em 92 para 93. Eu tava com 24, o Roberto deve ter parado com uns 37, 38 já. O Roberto já estava um pouco mais velho quando parou de jogar. Até fisicamente, você olhava, você percebia que estava bem abaixo do que era o Roberto, né? Em 92, né? Aliás, você jogou com ele em 92, né? Pô, o Roberto era... E aí, como é que era? Rapaz, com o Roberto era uma questão diferente. O Roberto, quando eu era base, eu vi o Roberto treinar e assim, era meu ídolo, né? Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu fui treinar com o Roberto, eu fiquei... Assim, não sabia se admirava, a gente ficava meio com medo de chegar próximo, né? Senhor Roberto. Senhor Roberto, exatamente isso aí, cara. É uma coisa... Você tá treinando com o seu ídolo, Roberto foi meu ídolo, pô. Eu com 13 anos, eu ficava lá vendo o Roberto treinar e... 83, 84, e depois tá ali junto. Você jogou na despedida dele? Joguei. Contra o La Corunha? Joguei. Então você jogou com o Roberto e Zico juntos também? Roberto e Zico juntos. Pô, você tem história, rapaz, hein, cara? Você tá falando a verdade, né? Você jogou com o Pelé, com o Maradona, contra o Maradona, né? Jogou com o Zico e com o Roberto juntos. Verdade.
E aí, como é que foi esse contato com o Roberto? Você virou amigo do Roberto? Virei, rapaz. Roberto, ele... Aí depois... a gente passava a ter contato, né? Porque... Depois tive o prazer de trabalhar com ele como presidente. Aí você foi técnico da base. Da base. E... A gente sempre... Às vezes ele se falava, né? Mandava alguma mensagem. O Roberto foi um cara também... Assim, uma pessoa muito... Como pessoa também... Uma pessoa muito boa. Muito especial, Muito né? especial. Cara, muito legal mesmo na convivência no dia a dia. Eu convivi um pouquinho com ele na época da Vasco TV, que ele frequentou também bastante. Eu ainda estou na Vasco TV. Mas o Cássio, o Roberto Dinamite, infelizmente nos deixa, mas eu queria que você falasse do teu período como técnico da base do Vasco, que você ajuda a revelar vários bons jogadores, né, Cássio? Conta pra gente aí quem você revelou nesse período. Então, assim... na época de base, eu cheguei em Vasco em 2008, se não me engano. O Roberto entra em 2008. E tive o prazer de trabalhar assim com grandes jogadores, né? O Douglas Luiz. Que tá agora no Aston Villa. Danilo, que tá no Botafogo. Quem mais? Caio Monteiro. Mosquito. Pet. Com o Mosquito, hein? Por que não decolou? André, assim, muito. Eu acho que a questão do Mosquito e o Índio, o Matheus Índio, eles tiveram a questão na época de... Acho que um grupo Sonda, se não me engano, na época tinha comprado o Índio e o Kia adquiriu o passe do Mosquito. Sim. Acho que a questão aí dessa questão financeira... Atrapalhou. Os meninos com 15 anos já tinham alguém comprando e botando aí milhões na mão dos pais. É muita coisa. Então, acho que isso aí atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento do Índio, do Mosquito. O Thales passou por nós. Falecido Thales. Quem mais? Pet, o Evander. Andrei que tá no Curitiba. Andrei que tá no Curitiba. Evander que tá jogando na Major League só. Isso. Que também é muito bom jogador. O Flamengo recentemente tinha interesse na contratação do Evander. O Matheus Vital, né? Que você fala que é o Pet. Que é o Pet, que tava no Cruzeiro. Exato. São bons jogadores, né? Mas acho que desses que você citou aí, o Douglas é o grande jogador, né? O Douglas... ele tem a personalidade também muito, muito forte. Eu lembro já na época que ele estava com a gente lá, o Douglas ele nunca tinha jogado na categoria dele, era sempre reserva. E eu era treinador do Sub-17 e o Douglas era Sub-15. Só que eu só assisti o primeiro tempo do Sub-15, porque quando dava um intervalo eu tinha que cuidar da minha equipe. Eu nunca tinha visto o Douglas jogar. E aí quando o Douglas sobe para o Sub-17, o Serginho, que era meu auxiliar, que a gente treinava... Eu treinava sempre o último ano e o primeiro ano o auxiliar do Serginho treinava. Eu treinava o 9-7, o Serginho 9-8. O Andrei, o Pet e o Evander, eu conheci porque eu tá sempre vendo eles jogarem, né? Então, ele treinava comigo já no meu grupo 9-7. O Douglas não. Foi aí onde abriu espaço pro Douglas jogar. Aí o Serginho, quando ele viu o Douglas jogar, ele me chamou e falou: "Cara, tem um moleque aqui, velho, que o moleque é absurdo." Eu falei: "Como que é, Serginho?" "O Douglas." Eu falei: "Pô, Douglas, mas eu não sei, nunca tinha visto o Douglas." Nunca vi? Não. Ele: "Pô, cara, porque ele só entrava no segundo tempo, mas ele... Vou falar pra tu, o moleque tá acima da média. É melhor tu puxar ele pra ficar treinando contigo aí, porque aqui a gente vai atrasar ele." Aí foi quando eu comecei a puxar o Douglas, aí que eu fui ver o Douglas, assim, de personalidade muito forte. Eu lembro que eu tava precisando de um jogador, lateral direito, ele era volante. E não tinha jogador, e eu perguntei a ele: "Professor, onde você me botar, eu jogo." E ele entrou no meu time 9-7 como se fosse já o dono do time, xingando todo mundo e dando bronca nos caras que não estavam correndo. Eu falei: "Cara, esse moleque é diferente mesmo." Só que eu trabalhei pouco depois com ele, né? Logo depois teve a questão das eleições do Vasco, e aí nessa questão toda da política nós saímos. E ele tá aí hoje em dia. Te dá um orgulho grande ver, assim, um cara que você trabalhou junto ali, ajudou a formar, tá brilhando como ele tá brilhando? Muito.
A gente vê o atleta ali conquistando o seu espaço, né? Um menino que saiu da maré, pô, trabalhador, um moleque que sempre se dedicou. E você vê o menino chegar no estágio que ele tá, pra gente assim, de muito orgulho. Como também a gente fica triste em ver a situação do Thales, né? É um garoto muito bom garoto, só que infelizmente a mais influência o conduziu para um caminho errado, né? E assim, muita gente avisou. Acho que eu avisei, eu cheguei uma vez, encontrei com o Jorginho também falou com ele a mesma coisa que eu tinha falado com ele lá atrás no Sub-17. O Jorginho falou com ele lá na Ponte Preta, em relação às amizades, em relação a você saber diferenciar, né? Você não precisa repelir os seus amigos, você não precisa estar junto, né? É só de saber. Mas o Thales ele não conseguiu se desvencilhar dessas coisas. Aí nos deixou muito precocemente que era um bom jogador, né? Se tivesse levado assim direitinho, acho que teria brilhado também, né? O Thales ele fazia muito gol. Muito gol. Era muito bom jogador. Bom, o Douglas, você acha que o céu é o limite? Ele ainda pode ir muito longe? Ele joga na Premier League num time que tá brigando em cima, mas, sei lá, eu acho que ele pode mais. Eu vejo. Se ele cair num time de ponta, eu acho que ele ainda consegue almejar coisas maiores ainda. Dá para chegar, de repente. Dá, pela capacidade que ele tem. Até virar um titular de seleção brasileira. Eu também, acredito né? que sim. Ô, Cássio, pra gente fechar o nosso papo, você é treinador de futebol. É difícil, lá no começo você falou que é muito difícil. Como é que tá sendo agora? Nesse momento você tá sem clube. Conta pra gente aí como é que é. Isso é uma coisa que infelizmente faz parte da carreira do profissional. Igual eu te falei, né? Tem coisa no futebol que, como treinador, você não consegue controlar, né? E muitas vezes o seu trabalho ele é medido por resultado. Infelizmente, a nossa profissão ela é dessa forma, né? Então, hoje eu tô trabalhando como treinador, assim, gosto daquilo que faço, amo aquilo que faço, acho que eu tenho muita coisa ainda para evoluir, e eu tô buscando esse caminho, cada vez mais a gente buscando melhorar, né? Profissionalizar, tá sempre procurando crescer, mas, assim, acho que a cultura do futebol nossa ainda é ruim para um treinador de futebol. Como eu falei, você é sempre avaliado pelo resultado. Um exemplo agora bem claro do meu trabalho. O meu desempenho, a performance da minha equipe estava boa. Lá no Vitória. No Vitória, só que o resultado não estava vindo. Eu perdi 2 jogos assim, por falhas individuais, não foi por questões táticas, né? Mas quem paga a conta é sempre o treinador. É mudar por mudar, porque tem que dar uma satisfação à opinião pública, né? Então, isso aí muitas vezes acho que dentro da nossa profissão é que é ruim. E na teoria, assim, num clube menor, deveria ter menos essa pressão, né? Porque não tem tanta torcida para cobrar como num clube grande, né? Mas não é assim que funciona. Não, assim, porque hoje em dia com as redes sociais, né? As coisas, você é medido pelo que as pessoas dizem nas redes sociais. Pelo menos foi o que me falaram agora, né? Que o que eles precisavam lá era do resultado e não do desempenho. Olha só. Porque o pessoal nas redes sociais, os sócios, eles querem resultado. Aí não vai dar certo, né? Não vai colher a médio e longo prazo. Vai colher uma vitória aqui, outra ali. Exato, né? Quando você está num clube profissional, né? As coisas, ela de repente é avaliada de uma outra forma. Mas enquanto você for avaliado somente pelo resultado, a coisa ela vai ser sempre ruim pro lado do treinador, né? Porque muitas vezes, igual eu falei, eu tomei 2 gols por falhas individuais. O outro eu perdi um jogo pelo erro da arbitragem. Que acontece muito. Que acontece muito, assim, são coisas que eu não consigo... Não dá para controlar. Não dá para controlar. Mas faz parte da nossa profissão, isso aí é uma cultura nossa, eu espero que isso possa melhorar, né? Que os clubes possam se profissionalizarem e que a gente possa ter uma avaliação mais justa. O que você espera, como você, imagino que seja torcedor do Vasco também, né? Por tudo que viveu lá. O que você almeja do Vasco? O que você espera do Vasco nessa temporada 2024? Assim, o Vasco ele faz parte da minha vida. Isso aí não tem como
como tirar. Então, assim, sempre que o Vasco está em campo, eu tô torcendo para que o Vasco possa ter sempre o melhor resultado, né? O que eu espero é que o Vasco possa brigar sempre na parte de cima da tabela, né? Eu acho que o clube é um clube muito grande, é uma torcida enorme. Eu, quando jogava no Vasco, eu tinha uma dimensão do que era o Vasco. Hoje, de fora, eu vejo que o Vasco ainda é muito maior do que aquilo que eu pensava. Quando você vê todo o contexto do que o Vasco passou e a torcida abraçar o clube do jeito que ela abraça. Onde o Vasco joga loucura. É loucura. Então, assim, eu vejo que é um time muito maior do que aquilo que eu pensava que era quando jogava. Que quando você joga, claro que a gente tinha a dimensão da grandeza. Eu digo que, assim, você vindo de fora, eu vi o que o torcedor faz, então eu estou sempre torcendo para o Vasco que esteja sempre no melhor lugar possível. Eu espero que a SAF possa entender isso também, né? Que às vezes o contexto de SAF é muito naquilo de só querer o retorno financeiro, né? Mas que eles possam entender que também o Vasco é um time vencedor, né? Com certeza. Cássio, obrigado pelo papo. Foi um prazer enorme te receber. Prazer todo meu. Torcendo muito para que você logo, logo esteja num clube grande, trabalhando, que é o teu lugar, um cara que vai agregar muito ao esporte, ao futebol. Que assim seja. Brigadão, viu? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Galera, esse foi o 7º episódio do Na Cabine Podcast. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, vamos que vamos. Até a próxima.